Olá, tudo bem? Espero que esteja bem, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, e você possa realmente desfrutar de todo o bem do Senhor. Eu sou o Bispo Rueda, para quem não me conhece, e eu faço sempre meditações devocionais, há muitos e muitos anos me dedico à Palavra de Deus. Eu estava aqui meditando sobre a vida de Sansão. Nós habitualmente conhecemos, a história de Sansão com Dalila, um homem que teve a sua vida destruída pelo seu relacionamento e que essa relação com uma mulher filisteia parece que foi a sua grande derrocada. Mas eu quero aqui, não mais do que 10 minutos, no máximo 15, falar para você um pouco sobre o deserto de Sansão e os desertos da nossa vida. Olha que interessante. Acompanhe comigo, está lá em Juízes, capítulo 14, versículo 1. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para sua mãe, para sua casa, e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Ele pretendia casar-se com uma mulher filistia ou filisteia. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes e em todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Parece estar fascinado. Verso 4, preste bem atenção. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. E quando chegou onde estavam o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Ok? Até aí é o suficiente. Olha só que interessante aquilo que nós temos aqui nessa palavra. Nós vemos que Sansão se apaixona por uma mulher e ele resolve casar-se com ela. Só que havia um problema aqui, As etnias dos filisteus e dos judeus não se misturavam. E é óbvio que os pais de Sansão foram imediatamente contra aquela relação. Porém, o versículo 4 deixa claro o seguinte: aquela relação era da vontade de Deus. Como assim? Deus queria casar Sansão com uma filisteia? Isso fazia parte do plano de Deus? Ora, o que Deus estava buscando? Ocasião para colocar Sansão dentro do reino. Porém, a família, o contexto religioso, as restrições culturais não permitiram que aquele plano evoluísse. Por quê? Porque nem a família, nem Sansão talvez estivessem
imbuídos da sua missão 100%. Qual era o propósito de Sansão? Ser um libertador de Israel. Sendo assim, Deus daria o caminho a ele para que ele pudesse estar entre os filisteus e por dentro, no campo do inimigo, começasse essa revolução. Isso não é nada incomum na palavra. E se você observar, aconteceu diversas vezes. Deus plantou José aonde? Dentro do Egito. José casou-se com quem? Ele casou-se com a filha do sacerdote Dion, nada mais, nada menos do que um deus egípcio. E ele torna-se assim, por aquilo que Deus planejou, um governador no Egito. E o que dizer então de Ester? Que Mordecai a prepara, a introduz no reino persa e ela casa-se com um Assuero, um rei persa que era um dominador, um imperador e que mantinha o povo judeu como escravo. Mas Ester foi casada com ele e foi rainha do reino que perseguia o seu próprio povo. E só depois, então, Deus mostra o propósito e, pela vida dela, traz a libertação. Então, qual era a vontade de Deus para essa relação? Era que ela fosse a promotora dessa introdução de Sansão em meio aos filisteus. Mas ele não conseguiu entender isso. Ele não deixou o Espírito Santo levá-lo para isso. E ele deixou com que a sua carne falasse mais alto e destruiu o plano de Deus para sua vida. Fazendo o quê? Deixando a sua carne tomar conta, o seu sentimento humano tomar conta, não argumentando como deveria, porque Sansão era consagrado, era um nazireu, e Deus o levou àquela relação. Por quê? Porque confiava nele. Deus nos põe em desertos para ver o que há no nosso coração. E quando ele confia em nós, a expectativa é que nós saiamos do deserto vencedores. Josué e Caleb saíram do deserto vencedores. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E Jesus saiu do deserto depois de 40 dias de jejum como vencedor. Então esse momento de vida, na vida de Sansão, não foi permitido para a sua desgraça, foi permitido para a sua vitória, mas ele não entendeu naquele instante. E o que aconteceu então? Primeiro, ele deixou o engrandecimento humano tomar conta. É isso mesmo. Como é que você acha que se sente um cara que rasga um leão no meio com as próprias mãos? Será que ele não se sente super poderoso? E quantas vezes Deus te dá uma capacidade, uma virtude, e você se acha o máximo, né? Deus te dota de inteligência, capacidade, sabedoria, bondade, carisma, você tem bons relacionamentos, você é cercado de pessoas que te promovem, te levam para cima, e você de repente olha no espelho e você fala, eu sou o cara, eu não dependo mais de ninguém. A palavra fala que a arrogância precede a queda. Esse cara chega em casa, ele não está nem aí para a opinião dos pais. Ele não foi orar e pedir a Deus o porquê daquele sentimento incontido com uma mulher que não fazia parte da sua vida e do seu meio, que não era do seu povo. Ele não foi buscar argumentar com os pais que aquilo podia ser um propósito de Deus e aquela seria a porta, a maneira que Deus o levaria em meio aos filisteus e ali começaria uma grande obra. Não, ele simplesmente desprezou tudo, porque ele se achava suficientemente bom para resolver o problema sozinho. É assim que eu quero e acabou. A arrogância tomou conta do seu ambiente. Por causa da sua virtude, que era a força, ele sentia-se absolutamente independente. Então, cuidado. Cuidado para não deixar o teu coração tomar conta, o seu sentimento de ser tão bom,
ser tão suficiente, ser tão autônomo, ao ponto dos seus ouvidos se fecharem e você não ouvir a ninguém, nem mais a voz de Deus. Segundo ponto, ele desprezou a sua santificação. Quem era Sansão? Um nazireu. Bem rápido, porque a gente já está com 10 minutos. Nazireu não pode tocar em mortos. Então ele tinha uma consagração desde o ventre. Ele foi uma resposta. Manoá recebeu uma direção de um anjo. Seu filho será consagrado ao Senhor. Ele não cortava o cabelo. Todo mundo fala dos seus cabelos que foram, depois cortados pelos filisteus. E ele foi entregue por Dalila, outra filisteia, não essa. Mas olha só, que interessante, né? Sansão, ele desprezou completamente o seu nazireado. E ele vai para ver o morto, ver o animal, ver o corpo morto. Então, o erro de Sansão não está lá com Dalila, quando ele vai no Vale de Sorek, não, começou antes. Ele já aqui estava desprezando a sua consagração. Ainda era um homem forte, notável, com a virtude e o dom de Deus sobre a sua vida, mas já estava caminhando, desconectado àquilo que provia a sua força, a sua consagração. Ele não perdeu a força quando o cabelo foi cortado. Ele começou aqui a perder a força quando ele quebrou com a sua aliança e com a sua condição de santidade com o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. De Deus não se zomba. E essa é a condição que mantém você de pé. Sede santo como eu sou santo. Você é consagrado? Você é ungido? Você tem um pacto, uma aliança com Deus? Viva nela. Firme-se nela. Porque é ela quem vai te dar vitória. Quem está santificado está protegido pelo sangue do Cordeiro. E ainda que você não tenha força e capacidade suficiente, Deus tudo pode. E eu tudo posso naquele que me fortalece. E por fim, Sansão alimenta-se da morte. Você consegue imaginar uma colmeia de abelhas dentro de um corpo morto? Me diga aí, você já viu isso? Porque corpos mortos enchem-se de vespas, moscas que fazem o processo de putrefação, varejeira. A abelha fazer um favo de mel, fazer uma colmeia dentro do corpo de um leão morto. Você não acha isso absolutamente incomum? E ele pega daquele mel desejável e alimenta-se, sai carregando, dá para o seu pai, dá para a sua mãe. Ele se alimenta da morte, porque é assim, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Uma vez que eu desprezo princípios espirituais, Satanás coloca manjares desejáveis no ambiente que eu não deveria estar. E aí eu tomo do alimento que me é mortal. E eu faço a ingestão desse veneno. Eu coloco para dentro de mim o que eu não deveria. Pior, gostando do que estou fazendo. Achando que aquilo é bom, porque mel é mel, irmão. Doce, delicioso. Ele se alimentou daquele mel e ele envolveu a sua família, fazendo deles vítimas inconscientes. Porque o pai e a mãe não sabiam de onde vinha aquele mel. Mas ele sabia. Ele sabia que aquilo não era para ele. Mas ele já não estava mais nem aí. E é assim que Satanás faz. Ele coloca manjares. A diferença de Sansão e de Daniel é que o manjar do rei, que não prestava, mas era gostoso, não foi ingerido pelo santo. Daniel resolveu separar-se. E o que Deus deu? Deu a ele vitória dentro do campo do inimigo. Sansão resolveu alimentar-se do mel dentro de um corpo morto, dentro de um corpo de morte. E o que aconteceu? Ele foi derrotado no campo do inimigo.
perdeu seu primeiro casamento por causa de uma birra sem fim, deu um enigma, uma história maluca que você pode ler depois, não é o foco aqui, perde a relação, depois ele se relaciona com outras mulheres filisteias e até por fim acha Dalila, que foi ali, né, a sua derrocada, aonde ele destrói completamente a sua vida e o seu chamado. Então, cuidado, porque esse deserto não é para te destruir. Se você de fato é um ungido de Deus, esse deserto vai te promover. Quem sabe ele não é a porta que Deus preparou para que você entre no campo do inimigo e por dentro tenha a sua grande vitória. Deus te abençoe ricamente.